irmãos, o pregador dessa noite é o pastor Sérgio, que é pastor atualmente da Igreja Presbiteriana de Santa Amaro. Muito conhecido de muitos aqui. Tem também um Instituto Reformado. Ele e o irmão Leandro, o pastor Augusto de Codemos, saem ensinando por aí afora a teologia reformada. Certo? Ele é um homem de Deus, foi seminarista aqui, em 1900 tem bastante, 98. Eu cheguei em 96, era pastor lá, e ele trabalhou conosco em parceria com a igreja de Vila Mariana para plantar a igreja do Morumbi. Hoje ele já é uma celebridade, uma lenda, um mito, etc, etc. Mas na época era muito novinho. Mas a graça de Deus trabalha na nossa vida, não é isso? Sérgio, é uma alegria muito grande tê-lo aqui, viu? Uma honra. Manda bala aí. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor. Amém. Uma alegria e um prazer estar aqui com o reverendo Arival, com todos vocês, para adorar a Deus nessa noite e ser de alguma maneira útil à causa maior, que é a glória de Deus. Assim que o reverendo Arival leu aquele texto de Lucas, algo cortou meu coração. Como somos maus. Diante de um Deus tão bom, tanta misericórdia, tanta bondade, tanta graça, tantas novas oportunidades. Que Deus é este? Deus que sempre deu uma outra oportunidade e recebe de nós tanta maldade, tanto desamor. Uma tristeza. Só pela graça mesmo, alguém tão mau pode fazer alguma coisa nessa obra que é dele. Por isso, qualquer coisa que qualquer um de nós fizer, é tudo para a glória dele, porque o que temos de maldade em nós não alivia em nada. Com as nossas maldades não conseguimos glorificar a Deus. Não fosse o Espírito Santo de Deus, seríamos desesperados por nossa maldade, porque o texto diz que assim o somos. Mas graças a Deus por sua misericórdia, graças a Deus. Embora triste por isso, a leitura me incomodou. Precisa me incomodar mais. Preciso lamentar mais por ser essa pessoa que sou. Não é possível que um Deus tão bondoso receba isso de mim. Não é possível. Não é possível. Que Deus dê graça só por ela. Vamos estudar um texto da palavra de Deus nessa noite? Não é esse texto. Esse texto é só serviu para nos ferir, a mim pelo menos, porque eu preciso ser essa pessoa que tem de ser ferida pelo Senhor. Como um dia Calvino disse: Senhor, tu me esmagas, mas eu dou graças porque é o Senhor que me esmaga. Ele não nos esmaga para destruir, mas certamente nos aperta, e nos aperta bastante, para que depois disso, o ser humano, aquele dele, exerça as virtudes, por tudo aquilo que o Senhor concedeu, a começar pela salvação. Vamos ver o texto, Lucas capítulo 1, nós vamos ler uma passagem curta. Eu quero agradecer aqui ao reverendo Arival, agradecer aos nossos queridos irmãos lá de Mossoró. O reverendo Marcos Severo está transmitindo este culto de adoração ao Senhor lá para a sua região.
todos aqueles que acompanham esse trabalho pelas plataformas de mídia e dizer de antemão: não olhe para o pregador, pregador não é nada, mas a palavra é tudo, a começar da leitura, porque a palavra é de Deus, e o Espírito Santo ilumina o entendimento de todo aquele que lê a palavra de Deus, para que haja no leitor uma mudança. A palavra começa a mexer com o coração, é a palavra, não é o pregador. Nem você olhe para esse pregador. Esse pregador é um miserável, um pecador, sofrido e triste, ao mesmo tempo esperançoso. Um dia o Senhor nos livrará do corpo desta morte, para que a glória seja dele, não manchada com os nossos pecados, mas seja dele, pela vida que vivemos nessa terra, o tempo que ele nos deu. Mas essa é uma consciência que deve nos levar a recomeços, como o recomeço deste homem, o pai de João, o Zacarias. Veja comigo o Benedictus, o cântico de Zacarias. Está escrito aqui em Lucas capítulo 1, dos versículos 67 em diante, até o versículo 80. Lucas capítulo 1, versículo 67 para frente. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos ou da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, para redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto ou nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Um instante de oração ainda. Deus, a tua palavra lida só pode ser compreendida se o Senhor colocar entre ela e nós aquela luz, a luz do Espírito. O que o Senhor já comunicou-nos por esta palavra faz frutificar. Agora permita-nos nos debruçar sobre ela, pensar um pouco na beleza dessa palavra e então, Senhor, aplique essas verdades à nossa vida. O que precisa reviver em nós? O que precisa conhecer a vida do Senhor em nós? O que, Senhor? Mostra pelo caminho da consciência, do senso do coração, para que esta palavra seja como um alimento saudável à nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu escolhi essa ideia, esse tema para falar nessa noite, e o tema é o
sol nascente das alturas. Que está aqui no texto, no versículo 78, o sol nascente das alturas. E gostaria de fazer uso dessa passagem, que é a profecia de Zacarias. Gostaria de ler e estudar essa passagem com vocês, ainda que rapidamente, alguns minutos só, mas não tem como aplicar a palavra de Deus sem antes interiorizá-la. Nós temos de entender o que é que Zacarias falou. Por que ele começou dizendo: bendito, bendito seja Deus. Essa palavra, bendito seja o Senhor, ela acontece muitas vezes nas Escrituras. Eu poderia escolher vários textos e você veria lá: bendito seja o Senhor, bendito Senhor, bendito Senhor Deus dos exércitos. Mas eu vou usar uma passagem só, do Antigo Testamento, e você vai perceber o quanto esta palavra é importante, porque ela dá início a um senso de gratidão. Ela não é só uma frase para Deus, ela não é um elogio para Deus, ela abre um solo de Zacarias, que vai render a glória e a honra, e o poder e o domínio e a exultação, como disse John Piper alguns dias atrás, aqui em São Paulo, aquele que Zacarias conhecia como Senhor. Ninguém pode render honra e glória a quem não conhece. Deus se deu a conhecer a Zacarias de tal maneira que quando ele começa a sua oração, o seu cântico, ele começa com essa palavra. Então, vai comigo para um salmo do Antigo Testamento, por favor. É o Salmo 72. Salmo 72. Por favor. O versículo é o 78. Aliás, é o 20, é o 19 e o 20, Salmo 72, versículo 19 e 20, apenas para lhe ajudar a perceber por que ele usou esta palavra só. Bendito para sempre o seu glorioso nome, diz o versículo 19, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Agora veja, assim findaram-se as orações de Davi, filho de Jessé. Você compreende a profundidade desse versículo, não compreende? Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. A oração de Davi foi: Senhor, receba a glória da sua honra, que a tua majestade, a tua coroa, o teu reinado, o teu domínio encha, cubra, como o sol que chega e ilumina as trevas. Volta lá para Lucas 1, por favor. Nós começamos o Benedictus percebendo que este homem, Zacarias, fala da mesma forma que Davi falou, porque Deus, o Senhor dos exércitos, que é o Deus de Zacarias, antes foi o Deus de Davi. E é este Deus de Zacarias, é este Deus de Davi, que é o seu Deus. E é diante deste santo, que não tem outra palavra, é bendito só. Bendito seja o teu nome, disse Davi. O poderoso nome de Deus, o nome aos quais as nações tremiam, só por saber. Tem um povo vindo para a nossa direção. Estamos no sul de Canaã, somos moradores de Jericó.
Tem um povo vindo para a nossa direção, dizem que eles tomarão Jericó. E este povo afirma que quem faz o mar parar é o seu Deus, que quem faz o rio parar é o seu Deus, que quem o alimenta no deserto é o seu Deus. Dizem que ele fez sair água da rocha. Você conhece outro Deus? O Deus que tem um nome tão santo, que alguns povos até hoje temem pronunciar. Nós não precisamos ter o temor da pronúncia do nome de Deus, porque o nosso Senhor nos ensinou a chamar este Deus, que está registrado pelo tetragrama, em todo o Antigo Testamento, nos ensinou a chamá-lo de Pai. E aí você chama de Pai o bendito, você chama de Pai o santo, você chama de Pai o justo, o digno, você chama de Pai o Criador da existência, o mantenedor da existência, você chama de Pai aquele que você ora para que o seu filho o conheça e o chame de Pai também. Começou o Benedictus, começou com o reconhecimento de quem é o santo, começou com o reconhecimento de quem não é santo. Eis um homem que começa uma boa conversa com Deus. Eu quero falar sobre isso nessa noite com você. Essa conversa com Deus começa com a humildade. A primeira coisa, então, que nós vemos no texto, está aqui nos versículos 67, 68, 69 e 70. Ele rende uma ação de graças tão grande, e a causa é que a visitação de Deus, a remissão do povo de Deus, a poderosa salvação para a casa de Davi, porque o Salmo 89 disse que o trono de Davi não ficaria vazio. Agora a profecia faz com que fique registrado o que Deus prometeu desde a antiguidade, pela boca dos seus santos profetas, está prestes a acontecer. Essa passagem é um pouquinho antes do nascimento de Jesus. E é bonito de ver aqui no texto de Lucas as maneiras como algumas pessoas renderam graças ao Senhor. 3 pessoas, poderia citar muitas outras, mas com essas 3 você vai perceber, e eu quero te convidar a entrar neste espírito, neste entendimento e nesta ação de graças. Se eu puder servir um pouquinho só, para que você seja grato ao Senhor, para que a sua vida seja uma expressão de louvor, eu subo essas escadas e vou embora, porque não vim fazer outra coisa senão isso. Maria, bem-aventurada eu sou, Senhor, porque o que o Senhor fez, o que o Senhor me deu, o presente que o Senhor me deu um Senhor para adorar. É isso que o Magnificat expressa. Este homem, que ao narrar a história do nascimento do seu filho, que é João Batista, rende a honra e a glória e a dignidade ao Senhor, porque ele também seria senhor de João Batista. E Simeão, uma das frases mais ricas que eu já vi nas Escrituras: Senhor, agora que eu tomei este menino nos braços, trazido por Maria ao templo ao 8º dia, os meus olhos viram a salvação. Pode despedir-me se quiser.
Já vivi para isso. Já vivi para encontrar-me com o meu Salvador. Um menino só. O filho de Belém, o filho de Nazaré. De onde as pessoas achavam que jamais poderia vir alguma coisa daquelas 20 e poucas casas ali de Nazaré. Pode vir alguma coisa? Mas é de lá que Deus suscita o sol nascente das alturas, que nós vamos ver daqui a pouco. Pense nesta ação de graça deste homem, porque é o começo do cântico dele. E dê graças. Aplicação rápida à nossa vida. Amanhecemos, tomamos nosso banho, nos vestimos. Quem sai para o trabalho cedo, com a sua preocupação de chegar na hora. Quem pode tomar um café até mais tarde em casa, começa o dia. Raiou o dia que o Senhor fez, o dia da glória dEle, o dia de mais uma exultação do seu povo, o dia do louvor, o dia da gratidão, o dia da graça nasceu. E você viveu isso. Amanhã haverá um novo dia. Será também um dia para que eu e você, ao acordar, cultuemos sem temores, cultuemos dentro da graça, cultuemos como se estivéssemos aqui, junto com os nossos irmãos, adorando a Deus com as Escrituras abertas. Se você faz devocional, você é uma pessoa diferente. Você que faz a devocional sabe do que eu estou falando. Se você ainda não faz uma devocional, posso lhe pedir que faça? Como um amigo, só sou um serviçal, não estou lhe ordenando nada, não dirijo os seus caminhos, mas tenho responsabilidade pastoral com o Senhor, pastoreio gente. Meu irmão reverendo Arival é o seu pastor. Tenho certeza que ele gostaria de saber que você faz uma boa devocional. Leia as Escrituras. Ore. Se não ler as Escrituras, tome cuidado com a tua própria oração. Eu não acredito na tua oração sem a leitura da palavra. Porque quando oramos sem sermos dirigidos pela palavra, é um Deus me livre a nossa oração. Acho que não estou exagerando, né? Porque nós perdemos o referencial. Quando oramos sem a palavra, nos tornamos como aqueles que até mesmo sendo abastados, nós dizemos ao Senhor, não tenho nada, quero mais. E o Senhor diz, filho, olha os seus alforjes, olha a sua saúde, olha a sua família, olha o seu emprego. Eu te dou coisas o tempo inteiro, eu te dei antes de você pedir, mas por não ler o que eu falo, oras mal. Não confie tanto na sua oração sem a palavra, ao mesmo tempo que com a palavra, a sua oração é uma oração no conhecimento de Deus. Então leia a palavra. Não tente justificar. Eu não leio a palavra, mas eu oro. Leia a palavra e ore mais do que está orando. Mas não troque o introcável. Pois bem, eu quero falar da segunda ideia então. Se a primeira ideia é, seja grato e que a sua boca seja a expressão de Zacarias. Bendito seja, Senhor. Bendito seja. Ainda que não haja fruto na videira, bendito seja. Ainda que não haja gado no campo, bendito seja. Ainda que não haja a saúde maravilhosa, bendito seja.
ainda que eu não esteja vivendo o ideal que eu mesmo esperei para a minha vida, bendito seja. Aliás, eu quero ler uma breve poesia com vocês, que eu tomei conhecimento agora à tarde, e achei lindíssima, e penso que vale a pena ler. O presbítero Solano Portela traduziu do senhor Francis Drake. Ele nasceu em 1563, morreu em 1596, e ele foi um navegador do século XVI, comandou a chamada derrota da poderosa armada espanhola em 1588. Veja como Drake fala, e o que ele pede ao Senhor. E talvez você pensasse duas vezes antes de fazer a oração que o senhor Francis Drake fez. Sabe o que ele disse? Desestabiliza-nos, Senhor. Que coisa, né? Quase todas as nossas orações são: Senhor, estabiliza-me, Senhor. Mas veja o que Drake orou. Sacode-nos é a tradução que o presbítero Solano usou, mas é a mesma ideia do inglês disturb, que é desestabiliza, crie-nos uma situação de fragilização. Sacode-nos, Senhor, quando estivermos bem satisfeitos conosco mesmo, quando nossos sonhos se tornarem realidade, porque sonhamos muito pouco, quando chegarmos em segurança, porque navegamos bem próximo à praia. Sacode-nos, Senhor, quando com a abundância de coisas que possuímos, perdemos a nossa sede pelas águas da vida, enchendo-nos de amor pela vida, cessamos de sonhar com a eternidade. E em nossos esforços para construir uma nova terra, deixamos que a nossa visão do novo céu venha a fenecer, que é apagar. Sacode-nos, Senhor, para que ousemos com mais coragem a nos aventurar em mares mais extensos, onde as tormentas revelarão a tua soberania, onde a perda da visão da terra firme nos leve a olhar para as estrelas. Te pedimos que afastes os horizontes de nossas esperanças e que venhas a nos impelir ao futuro, em fortaleza, coragem, esperança e amor. Você dá graça ao Senhor, mesmo que seja em meio a um saculejo de Deus? Pensa nisso, porque Zacarias fez isso. Aí vem a outra ideia, do versículo 71 ao versículo 75. Por que é que ele diz bendito seja o teu nome? Por que é que ele usa essa expressão que vem de Davi? Qual é a motivação de Zacarias? E aí nós temos do versículo 71 ao 75... Ele compreende o que é a libertação dos inimigos, das mãos de todos os inimigos, do ódio dos inimigos, do uso da misericórdia que teve para com os pais, da lembrança da sua santa aliança, do juramento que fez a Abraão, que é a aliança abraâmica, né? E de conceder liberdade aos inimigos. Eu acho maravilhoso isso desse versículo, do final do 74, para que o adorássemos sem temor. Zacarias está adorando a Deus, louvando e engrandecendo ao libertador. Essa palavra liberdade é muito significativa nas Escrituras. O Senhor Deus executou como tipificação do que seria a plena libertação, quando Ele libertou o seu povo das mãos de Faraó. E depois, quando Ele libertou de novo o seu povo das mãos de Nabucodonosor. Agora já através de Ciro, o sucessor. Liberdade, Deus tem autoridade para falar de liberdade. Só que agora a liberdade, ela já não é mais de pessoas físicas, de reinos. Agora a liberdade é mais do que isso.
Zacarias está falando daquele que nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem conta essa história é Paulo, daqui a pouco, escrevendo aos Efésios. Paulo vai dizer, ele nos libertou. Também disse aos Colossenses, ele nos libertou. E diz que fomos libertos para viver o tempo das boas obras, não boas obras para a salvação, boas obras que a salvação querem que realizemos. Depois de sermos salvos, fomos salvos para praticar as melhores ações do mundo, ações que glorifiquem ao Senhor, ações que nos identificam como povo dele, ações que mostram o que é o selo do Espírito Santo na vida de um crente, ações que mostram o que sai da sua boca, como essas pessoas vivem, como elas são testemunhas daquele em quem crerão. Pensa bem, não é por acaso que Zacarias fala, libertador, bendito seja o teu nome, porque a liberdade foi para que o adorássemos sem temor, está escrito aqui, e em santidade e justiça perante ele, diz o texto, todos os dias. Percebe a importância de uma vida linear? O cristianismo não é pontual. O cristianismo não é exercido de 7 em 7 dias na igreja. O cristianismo é exercido a cada manhã. Louvor, honra e glória pelo novo dia que o Senhor nos dá. Diga para mim como é que você vai acordar amanhã de manhã com tudo aquilo que você já recebeu da graça de Deus. Você vai acordar resmungando e lamentando. Isso é para os ímpios, isso é para aqueles que não conheceram ainda a dádiva, isso é para aqueles que não foram abraçados pelo amor do Pai, não foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, vivem nas trevas, não tem como abrir os olhos nas trevas, seus olhos estão fechados nas trevas, olhos fechados nas trevas. Eu venho do sul do Brasil, as montanhas do oeste de Santa Catarina, onde alguns meses do ano é muito frio. E é assim, todos os dias faz muito frio. Agora talvez um pouco menos, mas eu sou nascido lá em 70, então eu sou do tempo de caminhar sobre a geada branca. E a primeira geada que chega, a gente fica muito feliz. E a gente fala, olha, tudo branquinho, a gente quer acordar cedo, inclusive, para ver a geada. Só que no outro dia, tem uma nova geada. E no outro dia, tem uma nova geada. E aí você fala, e o sol não vai esquentar, não? E aí, não, o inverno está só começando. E aí você passa um mês de geada, todos os dias, de temperatura máxima de 7, 8 graus. Você vai até o sol, mas parece que é sol de geladeira. Não esquenta. Então, os dias vão passando e você começa a perguntar, quando é que vai acabar o inverno, hein? Aí vem uma chuva, porque é uma região de grandes tornados e vendavais. E aí o pessoal da meteorologia diz, vai piorar as coisas aí no sul. E aí o povo aqui de cima de São Paulo fala, vamos comprar uma passagem, e vamos ver neve, e vamos ver geada, e aí vamos lá, vamos comprar uma passagem, vamos passear, tudo é festa. Mas para nós que estamos lá no dia a dia, a esperança é que acabe logo o inverno. Imagine você, numa escuridão com os olhos fechados. Esse não é o teu estado. Teu estado é de olhos abertos, diante do sol da justiça. Não é vivendo o coração, ou com o coração gélido. Não é vivendo numa masmorra. O seu chão não é úmido. Você não pisa sobre a lama. Você não vive escorregando e caindo. Porque a palavra de Deus diz no Salmo 40,
que nós somos firmados, nossos pés foram firmados numa rocha firme. Você sabe o que é isso? Isso é para que o nome de Deus seja glorificado. Isso é para que as nossas orações sejam de ações de graças. Porque o libertador rompeu as cadeias que nos prendiam. Porque o libertador, só ele poderia fazer isso. Antes dele não haveria o sopro da vida que há em nós. Então tudo que o Senhor nos deu precisa render honra e glória ao nome dele. Precisa ou não precisa? Eu acho que precisa. Pela palavra, precisa. Foi isso que este homem fez, e fez dessa maneira, relembrando que a adoração sem temor, em santidade e justiça, deve ser perante ele todos os dias. Isso deve nos levar a uma aplicação. Me perdoem a liberdade, estou aqui na igreja do meu irmão querido, tenho tanta admiração pelo meu irmão, que eu queria ter o espírito que ele tem, de amor às missões, e eu me espelho em homens assim. E eu digo isso para a glória de Deus, mas acho que nós também precisamos honrar os nossos irmãos que colocam o coração nas coisas que são de Deus. Todo o coração colocado nas coisas de Deus leva após ele outros que acreditam da mesma forma. Então, se você acredita em missões porque foi ensinado a crer dessa forma, coloque também o seu coração. Coloque o seu coração. Eu estou aqui feliz e agradecido, mas preciso aplicar isso de uma maneira muito, muito objetiva a você. Não posso ir para a terceira ideia dessa passagem sem firmar isso da forma como está aqui na passagem, que é o versículo 75. A palavra é santidade. Penso que nós não somos santos ao Senhor. Penso que é uma dificuldade pessoal entender o conceito de separação, entender o conceito. Você já separou feijão? Eu já fiz muito isso quando era pequeno, ajudando a minha mãe a fazer o almoço. Sabe separar feijão? É quando você tira o que não é feijão do feijão. Você só gosta do feijão. Você não gosta das outras coisas que é colhido com o feijão. Você não quer aquilo na panela. E se tiver alguma coisa que não é feijão, quando você está mordendo, você já sente, isso aqui não é feijão. Alguém não escolheu bem o feijão. Eu sei que hoje você compra feijão em mercado, selecionado, tipo 1, tipo AAA, eu sei, está tudo certo. Você paga lá R$20 o quilo do feijão hoje lá no mercado, porque o que aconteceu é que alguém selecionou bem aquele feijão, entendeu? Limpar o feijão explica um pouco o que eu quero dizer. É o ato de separar, porque tem algo que não pode fazer parte do feijão. A vida do crente tem que ser uma vida de santidade. Nós somos chamados a isso. Nós precisamos ser incansáveis na busca pela plenitude do Espírito Santo em nós. Só o Espírito Santo em nós enche a nossa cabeça da vontade de Deus. Só o Espírito Santo enchendo a nossa vida faz-nos chorar pelos nossos pecados, pelo amor de Deus. Se eu e você não choramos e não lamentamos pelos nossos pecados, ainda não estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo em nós. Ainda somos como um feijão e as suas impurezas ali. Paulo entendia bem isso. Sofria tanto com isso. Que eu não quero fazer logo o que eu faço, sempre dizia Paulo. E o que eu quero fazer, que dificuldade, eu não consigo fazer.
este senso de Senhor, separa-me para Ti, Senhor, santifica minha mente, Senhor, impede as minhas ações malignas, Senhor, enfraqueça-me na minha maldade, Senhor, para-me quando eu me levanto contra Ti, quando minhas ações são contrárias à Tua honra, à Tua dignidade, para-me, segura-me, quando ao invés de ajoelhar ao Senhor, eu aponto os dedos, eu grito, eu fico o tempo inteiro fazendo como se eu fosse quem devesse receber as coisas perfeitas, as pessoas devessem me amar. Quase que maquiando o impossível de ser escondido. Pecadores, não santos, sem buscar a santidade. A palavra é santidade. Pense nela. Terceira ideia dos versículos 76 a 79. E eu não vou ler o texto, porque já li no começo. Vou resumir só. Zacarias fez tudo isso, falou tudo isso, porque entendia que o seu filho, ele vai dizer em 2 versículos, porque o seu filho seria o precursor do sol nascente das alturas. A alegria do pai que sabe que o seu filho será a voz do que clama no deserto. Ele dirá: arrumem o caminho, porque o meu rei vai passar. Ele não havia nascido ainda. João é um pouquinho mais velho do que o seu primo. Aqui me permitam a liberdade para falar de uma coisa simples. É muito bom nos conhecermos, é muito bom caminharmos juntos, é muito bom convivermos. Com alguns nós convivemos mais, com outros nós convivemos menos. Com alguns nós gostaríamos de conviver mais, mas às vezes as circunstâncias da vida nos afastam. Mas eu preciso testemunhar, não posso ir embora sem testemunhar. Há 22 anos eu conheci alguém que nunca se afastou de mim. Eu o conheci. Eu o conheci quando aos 26 anos de idade, achava-me tão forte, achava-me tão sábio, tão inteligente, achava-me prodígio da minha geração, trabalhos, empregos, honras, para então ser quebrado por uma palavra pregada num domingo de manhã, numa Páscoa de 1990 e poucos, em que disse: miserável, tu és um miserável. Você não tem ideia da sua pobreza, tu não tens ideia da tua necessidade. Quanto mais você vai cavocar neste poço sem fim, quanto mais você vai se saciar de uma água com sal, quanto mais você vai se encher de elementos que não saciam a sua fome, quanto mais você vai viver de aparência, quantos mais você vai levantar para dizer: me aceitem, eu sou este daqui. Como você vai construir pessoas para ser aceito? E aquilo foi entrando na minha vida de um jeito que, através da pregação do reverendo José Carlos Valentim, eu fui convertido ouvindo uma exposição do reverendo José Carlos Valentim, lá no sul. Lá na cidade de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. A cidade que eu nasci para o Senhor. Voltei para casa, meu irmão e outros amigos me cuidaram. Recebi o melhor que alguém pode receber dentro dessa igreja. Fui discipulado por meu irmão, por outros irmãos. Engatinhei como uma criança engatinha. E comecei a caminhar. São 23 anos, e eu tenho de dar essa glória ao Senhor. Eu não sou Zacarias,
eu não tenho autoridade apostólica, eu sou um servo, eu sou um adolescente, saindo da adolescência, entrando na mocidade espiritual. Sou um jovem de 23 anos, embora a idade cronológica já esteja batendo nos 50. O que são os 50 perto dos 23? Os 23 em que o Senhor resolveu me amar, os 23 em que, apesar de eu ser este lamentável ser que vocês olham nessa noite, fui amado. Deixa eu ser amado, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus pecados. Mas eu não posso me acostumar com os meus pecados. E só tem um jeito, o caminho é o do arrependimento. Então nós temos aqui nessa passagem alguém que sabia que o arrependimento era o caminho para conhecer a salvação. Ele sabe que o seu filho vai anunciar o sol nascente, que vai alumiar, que vai mostrar a direção, que vai conduzir essas pessoas que serão alcançadas pelo Messias para a casa do Pai. Eu quero finalizar levando a uma terceira reflexão. A primeira é, graças a Deus, amém? Demos graças a Deus, amém? A sua oração precisa ter gratidão. Precisa ter gratidão. A nossa oração precisa ser de exaltação. Depois vem as outras coisas. Há espaço para as outras coisas, mas Deus primeiro. A segunda ideia que está aqui no texto é que nós fomos libertos para adorar sem temor. O caminho é o da santidade. Não dá para se conformar como se fosse um feijão sem ser selecionado. E a terceira ideia é que a entranhável misericórdia de Deus fez com que o sol nascente das alturas nos visitasse para alumiar aqueles que estão nas trevas, e nós estávamos na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Se você é o que é hoje, um cristão, se você tem paz com Deus, quem fez essa paz foi Ele. Aquele que lhe deu a condição, iluminou as coisas que estavam ao teu redor. Por isso o sol nascente da justiça gera em nós o mesmo sentido que é o brilho da lua. Eu estou voltando de férias agora, nessa semana estava com os meus irmãos lá no Guarujá, e nós estávamos fazendo um lanche no final da tarde, em uma lanchonete, um local assim, e de repente uma das nossas crianças disse, olha, olha, olha. Aí o que aconteceu? Era a lua surgindo, uma lua vermelha, bonita, chama-se lua de sangue até. Acreditem, nós nos levantamos todos das nossas mesas para fazer o que todo brasileiro faz, pegar o celular e tirar uma foto da lua. Mas é que era tão bonita. E então marido e esposa falam, chega mais perto, faz um selfie e tal, postar no Face. Aquela lua não é lua, se antes não existir o sol, não é? Quem fez o brilho daquela lua? O sol. Quem faz o brilho do cristão? Jesus disse, assim brilhe a vossa luz, não disse? Disse. Mas que brilho é o brilho nosso, não é? Pecadores, miseráveis, maltrapilhos. Se eu começar a enumerar aqui, a partir de mim a lista é grande. Mas como é que ele diz, brilhe a vossa luz? É porque tem um sol por trás. Que o Senhor, com a sua graça, lhe faça brilhar, como nós cantamos aqui no cântico. Mas essa luz não é sua propriamente. Essa luz é derivada da glória de Deus.
Por isso toda honra a Ele, por isso toda glória ao seu poderoso nome, por isso bendito seja o seu santo nome. Saia desse lugar sabendo que existe um Deus no centro, Ele é o eixo referencial, Ele é a centralidade, é para Ele que nós nos voltamos, é diante dEle que nós nos curvamos. Só existe um a ser adorado, é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. O seu único filho, o unigênito, foi entregue para que nós tivéssemos vida. Brilhou essa luz, iluminou o nosso entendimento, limpou, selecionou e separou de dentro de nós todas as coisas que poderiam nos impedir de fazer isso. Então, para a glória dEle, para a honra dEle, canta e louva ao Senhor e faça do seu cristianismo um intenso louvor, uma intensa adoração. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus e vamos buscar isso com o Espírito Santo de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço muito, junto com os meus irmãos, porque lemos aqui na Tua Palavra, porque chegamos perto do que foi o entendimento de Zacarias, porque percebemos o que é a adoração e a gratidão, e agora, Senhor, aplicamos isso às nossas vidas. Nós somos tão pecadores, nós somos tão maus, mas Senhor, se o Senhor com sua graça não levar em conta as nossas iniquidades, como nós precisamos disso, se o Senhor olhar através de Jesus Cristo, se o Senhor tiver misericórdia de nós, poderemos também dar graças ao Senhor, porque o Senhor também é o nosso libertador, porque fomos iluminados com este sol e rendemos essa honra a Ti, Senhor. Recebe esta gratidão deste Teu povo nessa noite. Obrigado, Senhor, por fortalecer a nossa fé. Nós precisamos dessa fé fortalecida para Te glorificar e continuar a existir como testemunhas vivas nessa terra do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Santo é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.